Salve, salve, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, gente? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês, e venho convidá-los a dar início à nossa aula de matemática de hoje, onde a gente vai estar trabalhando com algumas relações de equação. E aí, eu quero que vocês peguem todo o material necessário de vocês, lápis, caneta, papel, borracha, tudo que for necessário para a gente poder dar início à nossa aula. Então, vamos lá, gente. O que é que a gente vai aprender nessa aula de hoje? Nós vamos primeiro aprender a identificar uma equação do primeiro grau. E depois nós vamos reduzir uma equação do primeiro grau da sua forma ax mais b exatamente igual a zero à ideia de igualdade dentro das propriedades dentro dessa ideia de equação. Então, nós vamos usar propriedades da igualdade para tentar fazer essa redução. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Quais são os princípios de equivalência? Quando eu falo de princípios de equivalência, eu quero saber quais são os princípios que vão nortear justamente determinadas igualdades. O que é um princípio de equivalência? O que é um princípio de equilíbrio? O que é um princípio de uma equação? É isso que a gente quer saber. Bem, princípios de equivalência. Um dos princípios de equivalência, ele diz que ao adicionarmos ou subtrairmos um mesmo número nos dois membros de uma igualdade, esta igualdade ela não vai se alterar. E esse é o princípio aditivo da igualdade. Então, o que é que a gente vai pensar aqui? Você recebe uma equação, pronto. Se você receber uma equação, gente, seja lá qual for a equação, vamos colocar aqui como sendo 3x menos 7 igual a 3. Você recebeu essa equação, correto? Ótimo. Se você recebeu essa equação, eu estou te dando uma sentença matemática que está em equilíbrio. Se você coloca alguma coisa num membro ou coloca alguma coisa no outro, você está desequilibrando aquela equação. Ela está perdendo essa propriedade de equivalência dela. Então, estou te dando algo em equilíbrio e o que você alterar dentro dessa balança, dentro dessa equação, dentro dessa igualdade, tudo que você alterar em um membro, você deve alterar em outro. Por quê, professor? Porque senão ela vai perder o seu equilíbrio. Ela vai perder esse princípio de equivalência dela. Então, a respeito dessa situação, a gente faz um comparativo com uma balança mesmo. Nessa balança que a gente tem aqui, ó, se você observar, eu tenho 4 morangos, né? 4 morangos, uma caixa de leite, um limão, uma maçã e uma melancia. E aí do outro lado da balança, no outro prato da balança, tem um pesozinho de 100 gramas, um limão, uma caixa de leite e uma melancia. Beleza? A pergunta que eu faço a você: se você tirar o leite de um prato e tirar a caixa de leite do outro prato, essa balança, ela perderá esse teu equilíbrio? Ela perderá o equilíbrio ou ela continuará equilibrada? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Parem para pensar um pouquinho. Imagina aí, eu tirei uma caixa de leite de um prato, tirei uma caixa de leite do outro. Essa balança continuará em equilíbrio ou ela ficará desequilibrada? Se ela ficará desequilibrada, ela vai pender para qual dos lados? Para o teu da direita ou o teu da esquerda? Como é que vai ficar? Então, analise só. Eu vou te fazer uma outra pergunta, gente. Imagine só que ao invés de você tirar uma caixa de leite de um lado e uma caixa de leite do outro, você tenha tirado uma caixa de leite e um limão. Tirou de um lado a caixa de leite, tirou do outro um limão. Vai continuar em equilíbrio? Essa é a pergunta que eu te faço. Vai continuar em equilíbrio? Sim ou não? Se não vai ficar em equilíbrio, qual lado vai pender? Bem, o que eu tenho para dizer a você é o seguinte: se a gente adiciona ou subtrai um mesmo número nos dois membros da igualdade, esta igualdade ela não se altera. Então, na proposição que foi feita aqui, nessa situação problema, nessa representação figurativa aqui, eu tirei de um lado uma caixa de leite e do outro uma caixa de leite. A pergunta: vai perder o equilíbrio?
não perderá o equilíbrio. Por quê? Porque eu estou tirando a mesma coisa de ambos os pratos. É a mesma coisa que acontece com toda e qualquer equação que você recebe. Se você receber uma equação para resolvê-la, pode ter certeza que ali está em equilíbrio. E aí o que é que a gente quer fazer? A gente quer encontrar a solução daquela equação, a gente quer determinar o valor daquela variável, mas para encontrar o valor daquela variável, a gente vai realizar alguns processos matemáticos, mas tudo que você realizar num membro, você realiza no outro. Então aqueles processos que você faz, passa dividindo isso você só faz depois que você tem uma determinada prática. E aí entende esses processos de equivalência, esses princípios de equivalência, e aí já sabe o que é que está fazendo. Mas, por exemplo, para resolver esse problema aqui, 3x menos 7 igual a 3, você vai ter que realizar algumas estratégias matemáticas que vão te conduzir ao resultado. Uma delas é adicionar ou subtrair unidades de ambos os membros de tal forma que você não perca essa equivalência. Ficou claro para você? Eu vou colocar uma outra equação só para simbolizar o que eu quero te dizer. Por exemplo, eu tenho isso aqui, ó, x menos 3 igual a 7. Pronto. X menos 3 igual a 7. Eu quero encontrar o valor de x. Para encontrar o valor de x, eu vou utilizar a seguinte estratégia. Eu vou adicionar no primeiro membro 3, só que o 3 positivo. Aí você faz a pergunta, mas por que exatamente o 3 positivo? Eu quero colocar o 3 positivo porque eu quero fazer com que esse 3 suma do primeiro membro. Para ele sumir do primeiro membro, eu não vou pegar menos 3 e mandar para o segundo membro, não. Eu vou adicionar 3 positivo no primeiro membro e adicionar 3 positivo no segundo membro. Com isso eu vou perceber o quê? Olha só, x menos 3 mais 3 igual a 7 mais 3, o que foi que você acabou de fazer? É como se fosse a caixa de leite. Ao invés de retirar, eu fui colocar. Coloquei uma caixa de leite no primeiro prato, uma caixa de leite no segundo prato. Eu recebi a balança em equilíbrio. Ela vai desequilibrar? Não, vai continuar em equilíbrio. E aí você vai perceber que esse 3 negativo vai embora com o 3 positivo, porque eles se cancelam, eles se anulam. E aí você vai entender que x é igual a 7 mais 3, que é 10. Pronto. Você acabou de resolver a tua equação utilizando um princípio de equivalência, que é adicionar ou subtrair unidades tanto ao primeiro membro como ao segundo membro. Se você for adicionar ao primeiro, adicione a mesma quantia ao segundo. Se você for subtrair alguma coisa ao primeiro membro, subtraia alguma coisa também ao segundo membro. A mesma coisa na realidade. Tudo bem? Deu para compreender esse princípio de equivalência? Se deu, ótimo, vamos dar continuidade à nossa aula e vamos entender mais a respeito desse princípio de equivalência. Ao multiplicarmos ou dividirmos os dois membros de uma igualdade por um número diferente de zero, a igualdade também não vai se alterar, gente. Esse é o princípio multiplicativo da igualdade. Então, ao você multiplicar alguma coisa no primeiro membro, ao você multiplicar alguma coisa no segundo membro, você vai perceber que a tua equivalência ela não é alterada. Perfeito? Analise aqui a nossa balança. Na nossa balança eu tenho o quê? Olha só, eu tenho 3 morangos e 1 limão. Do outro lado eu tenho o quê? Um peso de 100 gramas e 1 limão. E aí eu quero que você note o seguinte. Se você for multiplicar alguma coisa no teu primeiro prato, se você multiplicar por 2 o teu primeiro prato, está adicionando mais 3 morangos e mais o quê? No caso a gente não vai dobrar, a gente vai triplicar. Você vai fazer o seguinte, você vai triplicar. Então você vai colocar e multiplicar o primeiro prato por 3, multiplicando o primeiro prato por 3, você vai ter 9 morangos e 3 limões. E o teu segundo prato, se você está multiplicando por 3 no primeiro, multiplica por 3 também no segundo. E aí você vai colocar 3 pesos de 100 gramas
e 3 limões. E aí você vai perceber que a igualdade permanece. A igualdade, ou seja, o equilíbrio da tua balança permanece. É a mesma coisa com uma equação. Você vai fazer uma multiplicação, uma divisão no teu primeiro membro, você também deve fazer no segundo. Então, não é que não exista aquele processo, passa para o outro membro dividindo, passa para o outro membro multiplicando. É que você já aprendeu esse princípio de equivalência e você já sabe o que é que faz, então você já faz de forma direta. Então, por exemplo, você tem aqui 2x igual a 6. Você quer saber o valor de x, quer determinar o valor de x. Aí geralmente você afirma que você está pegando 2 e passando para o outro membro dividindo. Não é bem que você está passando para o outro membro dividindo, e sim que você está pegando e utilizando o princípio multiplicativo, está multiplicando o primeiro membro por 1 sobre 2, que é um indicativo de divisão, e está multiplicando o segundo membro por 1 sobre 2, que também é um indicativo de divisão. Então, nesse caso aqui, você está fazendo o quê? 1 vezes 2x dá exatamente igual a 2x sobre 2, que é igual a quem? 6 vezes 1, 6 sobre 2. E aí perceba o seguinte, 2 dividido por 2 é 1, então 1 vezes x é x. X que é igual a quem? 6 dividido por 2 é 3. Então, a resposta para a tua equação que foi dada, 2x igual a 6, é x, isso é exatamente igual a 3. E aí você utiliza o princípio multiplicativo como um princípio de equivalência a ser utilizado e encontra o valor de x. Perfeito, gente? Vamos lá, vamos dar continuidade e vamos analisar uma situação. Em uma balança de pratos, Josué colocou 4 caixas e 3 latas, de modo que os pratos ficassem equilibrados. Observe essa figura aí e analise essa situação. Você tem de um lado 3 caixas e exatamente um cilindro aí que possui 5 kg. Do outro lado do prato, você tem o quê? Uma caixa e 2 latas, uma de 5 kg e uma de 10 kg. Tudo bem? Analisou o teu problema? Analisou mesmo? Então vamos lá. Chamando de x a massa de cada cubo, nós escrevemos uma expressão associada a essa situação representada na balança. Olha só. Se eu tenho 3 caixas que equivalem a x, então é como se eu tivesse... Deixa eu trocar de cor aqui, ficar mais colorido. É como se eu tivesse 3x, 3 caixas que pesam justamente x, é como se eu tivesse 3x, mais 5. Isso no primeiro prato, que é como se fosse a representação do teu primeiro membro em uma equação. Isso aqui vai ser igual ao quê? Segundo prato, analisa o que é que tem lá. Tem uma caixa, o peso dela é x. Tem uma lata, o peso dela é 5 kg. Tem outra lata que o peso dela é 10 kg. Então a gente vai fazer o seguinte, isso aqui é x mais 5 mais 10. Tá aí a representação dessa nossa situação problema. Agora eu vou perguntar para você, se você precisar resolver essa equação, você vai ter que utilizar os princípios de equivalência. Quais são os princípios de equivalência que nós vamos utilizar? Princípio aditivo e princípio multiplicativo. Exatamente esses princípios é que terão que ser analisados. Então vamos lá. Olhando bem teu problema, como é que tu resolve ele? Primeiro, eu vou dar um jeito justamente de fazer esse x passar para o primeiro membro e de fazer com que o 5 vá para o segundo membro. Como é que eu vou fazer isso? Utilizo o princípio aditivo. Como assim, professor? No primeiro membro, tu tem que fazer o 5 sair daí. Então, para fazer o 5 sair daí, é fazer ele ser cancelado. Para fazer ele ser cancelado, eu vou colocar aí menos 5 no primeiro membro. Então, vai ficar assim, ó. Olha só. Vai ficar 3x mais 5 menos 5. Perfeito? Só que você tem que dar uma olhada para o teu segundo membro. Mas agora, no teu segundo membro, tu tem a representação de x
mais 5, mais 10. Perfeito? Só que você fez alguma coisa no primeiro membro que não fez ainda no segundo. O que foi que você fez no primeiro membro? Você colocou menos 5. Então, no segundo membro tem que ser feita a mesma coisa. Então, coloque menos 5. Colocou? Ótimo. Agora analise. 3x mais 5 menos 5, mais 5 menos 5, foi embora, ficou 3x. Olhe para o segundo membro. Você tem 5 positivo e 5 negativo. Tchau. Ficou o quê? X mais 10. Você conseguiu resolver o teu problema? Ainda não, né? Parece que não. Então, o que é que você vai ter que fazer? Olha só. Você tem aí 3x igual a x mais 10. Esse x do segundo membro, ele tem que ir para o primeiro. Não pode ficar aí. Então, o que é que eu faço? Para fazer com que ele suma daí, você tem que colocar no teu segundo membro menos x. Só que ao passo que você coloca menos x no segundo membro, você tem que colocar menos x no primeiro também. Então, nós já vamos fazer isso. Você vai ter o quê? 3x menos x igual a x menos x mais 10. Beleza? Olha só. Então, vamos lá. 3x menos x. 3x menos x dá exatamente igual a 2x. Que é igual a quem? Aí você vai embora aí. X vai embora com menos x. Ficou quem? Ficou exatamente igual a 10. E agora, qual é o próximo processo? O próximo processo é justamente utilizar o princípio multiplicativo para que a gente possa encontrar o valor de x. Beleza? Então, olha só. Você vai fazer o quê? Você multiplica o primeiro membro por 1 sobre 2. Então, você está multiplicando no primeiro membro 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 vezes quem? Vezes 2x, que é igual a 10 vezes 1 sobre 2. Então, olha só, agora o próximo processo é fazer 1 vezes 2x dá 2x. 2x sobre 2 dá o quê? Dá x, gente. X, que é igual a quem? 10 vezes 1, 10. Dividido por 2, 5. Então, meu x é justamente igual a 5. Professor, então significa dizer que todo aquele processo que eu estava fazendo é a maneira errada? Não é, gente, a maneira errada. É justamente um processo mais prático. Porém, aquele processo prático vem justamente desses princípios de equivalência. Eles não vieram à toa. Não foi algo que foi pensado de qualquer forma e foi traduzido dessa maneira. Não foi. Foi baseado justamente nos princípios de equivalência. Então, você continua fazendo correto, porém, você está utilizando todos os princípios de equivalência. No caso, princípio aditivo, princípio multiplicativo, para continuar permanecendo essa ideia de equivalência. Tudo bem? Então, numa outra análise, nós vamos retirar 5 quilos de cada um dos pratos. Olha só, tirei 5 quilos, tirei 5 quilos. Ficou o quê? Ficou exatamente 3 caixas de um lado, uma caixa do outro e uma lata de 10 quilos. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Retira o quê? Retira um x aqui. Pronto, vou retirar. Retira uma caixa daqui. Retirei uma caixa, retirei uma caixa. Vai ficar o quê? Você vai retirar uma caixa, vai ficar 2 caixas num prato e uma lata de 10 quilos no outro. Então, a gente vai reduzir o problema aqui, ó, que a 2 caixas, que eu não sei qual o valor, vou dizer que é 2x, que é igual a 10. Então, a gente sabe muito bem que cada caixa aí está valendo 5 kg. Então, x é igual a 10 dividido por 2, onde meu x é igual a 5. Isso aí é só um esboço de tudo que a gente fez bem no início do nosso problema. Viu, gente, como é bem prático? Então, se a gente observar justamente os 2 pratos da balança, a gente tem aqui 2 caixas, tem um peso de 10 kg, ou seja, cada caixa, já que cada caixa é igual, cada caixa dessa possui 5 kg. Tudo bem? Olha só. E aí, a gente finaliza justamente o nosso problema. E agora eu coloco aqui em prática uma outra situação para vocês. Ao adicionar 4
a minha idade, o resultado é igual a 30 menos minha idade. Descubra a idade dessa moça aí chamada Sônia. Então, ao adicionar 4 à minha idade, o resultado é 30, o resultado é igual a 30 menos minha idade. Então, qual a idade dessa moça? Você sabe? Se você não sabe, você vai ter que representar por uma variável. Vou colocar aqui x. Então, ao adicionar 4 à minha idade, então, pego aqui a idade da Sônia, que é x, adiciono 4, e isso é exatamente igual a quem? A 30 menos a idade dela. Então, 30 menos a idade dela, que é x. Então, essa igualdade aqui, essa equação, representa justamente o problema dela. E a chave desse problema é a idade da Sônia. Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Nós vamos resolver utilizando os princípios aditivo e multiplicativo. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero sumir com o 4 daqui. Para sumir com o 4 daí, você coloca menos 4. Aqui tem 4 positivo, vamos colocar menos 4. X mais 4, menos 4, igual a 30 menos x. 30 menos x, só que eu tenho que colocar alguma coisa que eu coloquei no primeiro membro. Eu coloquei menos 4, então eu vou colocar menos 4 no segundo também. Olha só, vai ficar 4, foi embora, fica x igual 30 menos 4, é 26. Então, é 26 menos x. Tem alguma coisinha aí. Esse x não é para ficar no segundo membro, para ir para o primeiro. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou colocar x, adiciono x ao primeiro. Por que você vai adicionar x ao primeiro membro? Porque lá no segundo membro você vai adicionar x também. Então, isso aqui é igual a 26 menos x mais x. E aí você vai fazer o seguinte, x mais x, 2x, que é igual a quem? A 26, porque esse x negativo vai embora com x positivo. Então, 2x igual a 26, onde o x é igual a 26 sobre 2. Que na realidade a gente faz a aplicação do princípio multiplicativo. Eu faço o quê? Eu multiplico por 1 sobre 2, o primeiro membro, e pego o segundo membro, que é 26, e multiplico por 1 sobre 2. Fazendo isso, o que é que a gente vai encontrar? 1 meio vezes 2x é o próprio x. 26 dividido por 2 é 13. Então, x igual a 13. A idade aí da Sônia é justamente 13 anos de idade. Então, você observou que a gente fez a aplicação de todos os princípios que foram necessários, princípio aditivo, princípio multiplicativo, e encontramos o resultado, obedecendo sempre esses princípios de equivalência. Tudo bem, gente? Agora nós vamos para um próximo problema. Eu vou ler o enunciado desse problema. Ele vai ficar como exercício para você, porque já está chegando ao fim da nossa aula. Então, olha só. Seu Leônidas, ele preparou em seu sítio 2 canteiros retangulares de mesmo perímetro. Um deles plantou maçãs e no outro morangos. Escreva uma expressão para representar a igualdade dos perímetros dos canteiros e determine o valor de x. Aqui, além de você representar através de uma equação esse teu problema, você vai ter que também determinar o valor de x. Então, essa situação vai ficar com vocês. Isso aqui vai ficar como exercício para vocês. E eu vou me despedindo. Eu espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito dessas situações envolvendo a equação do primeiro grau, envolvendo os princípios de equivalência e todas as reduções que nós podemos fazer para encontrar a solução do nosso problema. Ficamos por aqui, até a próxima, gente. Tchau, tchau.